tudo bem? Sou o Felipe, esse é uma Fagafolândia e hoje eu vim fazer a resenha do Levantado do Chão, do José Saramago. Levantado do Chão, estou lendo o José Saramago em ordem cronológica. Na cronologia do Saramago, esse aqui, deixa eu ver, tem o Terra do Pecado, tem o Claraboia que ele escreveu, mas foi publicado apenas depois. Daí tem o Manual de Caligrafia e Pintura e tem o Levantado do Chão, então seria o quarto romance dele. Na verdade, eu pulei o Terra do Pecado e comecei pelos outros, então é o terceiro em ordem cronológica aquilo dele. E no momento eu sou um garoto muito orgulhoso de mim mesmo porque eu consegui fazer isso aqui. Bem, eu gostei muito do Levantado do Chão, mas por razões um pouco diferentes do que eu gostaria geralmente da maioria dos livros. Levantado do Chão vai falar então sobre um período da história de Portugal ali depois do golpe militar deles e principalmente sobre a parte da ditadura do Salazar, e vai chegar até a Revolução dos Cravos em 25 de abril, esquecendo. E ele segue, na verdade é uma saga familiar. Ele começa lá atrás com o primeiro personagem dos Maus Tempos. Ele se casa, ele sai da cidade, começa a constituir família, a mulher fica grávida, e a gente vai seguir 13 gerações dessa família. Mas o que acontece com o Levantado do Chão é que ele não é uma sequência histórica, ele não é realmente um livro para contar a historinha de como aconteceu o golpe militar, das evoluções que tiveram no meio, e nem para contar os eventos que levaram até a Revolução dos Cravos e a Revolução dos Cravos em si. Ele é diferente porque ele muda o foco. Então, em vez de ser uma sequência histórica, esse livro ele é todo lido assim como se fosse um tipo de elegia. Ele é como se fosse uma canção, como se fosse realmente um retrato, um quadro pintado de toda uma população. Então, às vezes eu fiquei lendo e eu pensava muito naqueles murais, por exemplo, nos murais da Revolução Cultural da China, em que aquilo tudo é pintado de maneira muito maravilhosa, muito idealizada, mas que tem todas as pessoas do campo, né, todos os trabalhadores ali levantando uma bandeira, esse tipo de retratação que acontece. Então o retrato do livro ele é todo como se fosse alguém contando realmente uma história, não a história principal do que estava acontecendo, mas realmente mudando o foco para o povo do campo. Então nem em Lisboa se passa em cidadezinhas rurais em volta dela. E a história que é contada, e mesmo assim, toda a revolução, todos os acontecimentos é muito um plano de fundo. Na verdade é apenas o dia a dia e todo o conflito que esses trabalhadores têm que passar. Então, são capítulos inteiros, né, capítulos longos, já escritos nessa característica do Saramago, de não ter um ponto final, né, parágrafos longuíssimos. E é toda uma descrição do sentimento, né, quando tem uma ação, quando tem realmente um começo, meio e fim dentro daquele capítulo de uma história, é só para expressar esse sentimento, né, para expressar de uma maneira idealizada essa batalha, a vida, o que era a vida no campo dessas pessoas, o que era a vida desses trabalhadores. E o que acontece também é que, na verdade, essa família, os Maus Tempos, eles são uma uniformização, né? Eles são um aglutinado, eles são uma representação de todo esse povo. Então, apesar de o foco ser basicamente neles, eles não são uma família apenas, né? Eles não são uma família nem excluída daquilo e nem separada e nem um núcleo só. Os Maus Tempos são todos os trabalhadores, eles estão ali para representar toda aquela população oprimida e todos os desejos, os anseios que eles têm para viver. Então, até mesmo dentro das fazendas ali do interior, em que eles participam, das evoluções que eles participam, de quando tem a questão de greve, quando alguém é preso, nunca fica especificado. Então, mesmo ele falando um pouco nos nomes de quem são, digamos, os chefes ali, né, os líderes que convocam as greves,
isso nunca fica explicitado. Nunca aparece uma cena de reuniões, nunca aparece uma cena específica deles falando a gente vai fazer greve assim assado, ou a gente vai fazer greve realmente. É tudo uma sequência de eventos que vai levando aos trabalhadores. A gente não trabalha desse jeito, a gente não trabalha esse dia, a gente não trabalha por tanto. E depois fala das prisões e aqueles personagens muito simples, né? São personagens muito comuns que são presos, e a história de por que eles são presos, como eles passam por isso. Então o Saramago resolve realmente mudar o foco da história, para, em vez de ser a grandiosidade das evoluções, para ser a pequeneza da vida comum, e realmente como eles viam acontecendo, o que era a vida deles. Então é um foco interessante, e de novo é um livro muito poético. O que acontece um pouco com a leitura dele, que eu achei, é que ele fica meio... Em partes ele fica meio longo, assim, ele fica bem estendido, é que nem ler realmente que nem ler um poema muito grande. Exatamente por essa característica dele de todo o capítulo ser, de novo, uma descrição do sentimental, né, uma descrição da situação. Mas no meio disso ele cria cenas muito interessantes. Não apenas ele muda o foco para essa população e para as coisas, digamos, menos importantes, mas para a vida diária desse pessoal que está no campo, ele também tem focos das situações muito interessantes. Tem uma cena forte de um homem que está sendo questionado pela polícia, em que o foco vai para as formigas que estão andando no chão, como as formigas veem esse homem. Então, algumas palavras que dá para usar para descrever o livro definitivamente são idílico, bucólico, político, panfletário. E ele vale muito pela sonoridade que tem a linguagem do Saramago. Eu vi em algum lugar que o Saramago dizia que se você não entende os livros dele, para ler em voz alta, isso realmente acontece no livro. A leitura em voz alta é muito uma linguagem comum, é uma linguagem falada. Apesar de dentro do parágrafo ele não dessas separações de quem está falando, o horário que está falando, confundir tudo isso, isso vira realmente, de novo, muito uma tradição oral quase, como se alguém realmente estivesse contando de maneira maravilhosa aquilo para você. É um livro que, se você de repente não gosta de Saramago, ou se você não sabe se o livro vai te atrair ou não, para mim ele vale muito a pena por essa experiência da leitura, pela experiência da linguagem. É muito bela, ela é muito sonora, é especial, assim, o domínio que ele tem da linguagem é muito impressionante. Posso dizer, colocar que ele é uma bela recitação sobre a vida e os sentimentos e sofrimentos dos trabalhadores do campo. Eu gosto desse tipo de romance, especialmente fazendo uma comparação ali com a Herta Miller ou com a Clarice Lispector, porque ele te obriga a mergulhar completamente na linguagem dele. Ou você mergulha e vai indo direto, e vai lendo e tentando formar um total daquelas imagens, ou não dá, porque você fica parando para tentar entender cada palavrinha, para entender cada frase, como que ele joga, quem está falando aquilo. É uma imersão completa que se faz, e a partir disso você vai lendo os capítulos rápido. Eu não conseguia ler muito dele por dia, mas ele é interessante nesse sentido, que se você se joga, se você deixa se levar pela linguagem dele, ele fica muito mais impressionante. Eu acho que é aí que está a pegada desse livro em especial. Apesar de que talvez não seja o melhor romance dele, não é o melhor romance que eu li. Ele não é tão denso quanto, por exemplo, o Paixão Segundo de H, mas ele me leva um pouco mais para coisa dos livros da Herta Miller. Ele também não é tão cortado na maneira de contar a história que ele está contando, mas a imersão dele é diferente, realmente na percepção do que você tem. E também tem uma comparação inevitável com o Jorge Amado, né? A primeira fase do Jorge Amado é muito panfletária, assim como ele é. Onde eles se distinguem é que o Jorge Amado é muito mais sobre a ação, muito mais sobre a revolução em si, muito mais sobre aqueles episódios.
Então são duas visões opostas, apesar de serem do mesmo tema. Você lendo os dois, você consegue ter uma abrangência maior daquilo. O Jorge Amado vai realmente muito... fala dos personagens importantes, né? Ele cria personagens fictícios, mas que são importantes de alguma maneira naquele cenário, naquela revolução, naquela época. Então eles estão envolvidos diretamente com a ação das revoluções. Enquanto aqui não, a gente vai tratar de gente comum, de gente do dia a dia, e de uma maneira belíssima, uma maneira muito bem contada. E eu acho que para sumarizar um pouco mais do que ele fala aqui, eu quero ler uma passagem que eu marquei. De novo, apesar de ser na metade do livro já, depois, na verdade depois da metade, não é nenhum tipo de spoiler, exatamente porque é um discurso, é no meio do discurso de uma pessoa, e sumariza um pouco essa questão do livro para mim. Então, no meio aqui da fala dele, ele termina dessa maneira: se a pátria é minha mãe e é meu pai, dizem também, de meus verdadeiros pais sei eu, e todos sabem dos seus, que tiram a boca para não faltar a nossa, e então a pátria deverá tirar a sua própria boca para não faltar a minha. E se eu tiver de comer cardos, coma-os a pátria comigo. Ou então, uns são filhos da pátria e outros filhos da puta. Bem, deixo vocês aí então. Leiam Saramago, leiam tudo de Saramago, não se deixem desanimar por causa da maneira da linguagem, por causa da maneira como ele é escrito. Ele não é como por exemplo, um ensaio sobre a cegueira, que é muito mais físico, né, muito mais descritivo. Ele é de uma maneira diferente, apesar da linguagem, da questão dos parágrafos ser igual. Mas é isso aí. Saramago é foda. É foda. É isso então. Se vocês gostaram do vídeo, deixa um joinha ou coloca nos seus favoritos. Não esquece de se inscrever no canal. Tem um sininho para notificações, se vocês quiserem. Se vocês já leram, deixe os comentários aqui embaixo o que vocês acharam do livro. Sei que tem muita gente que acha muito chato. A primeira vez que eu tentei ler, eu achei muito chato. Mas passar por ele foi uma experiência muito legal. Outras redes sociais da Mafagafolândia estão aqui embaixo. E eu vejo vocês até a próxima, então. Falou.